We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pela crise. I think the new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. A crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima têm forte denominador comum. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. Dilma é o retrato da nova ordem mundial, em que países em desenvolvimento como o Brasil desempenham um papel estratégico. I think the most important thing is for Barack Obama. I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. E a mudança de clima tem forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Esse mundo novo é um imperativo político e moral. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. É a única forma. Nesse momento, pessoas ao redor de todo o mundo estão acordando de uma vida artificial, criada por uma elite que quer poder, submissão e controle. Esses poucos também são parte de uma elite, o grupo de pessoas que permanecerão firmes na verdade, sem se importar com as consequências, mas pelas consequências de ficar calado. E quais são as consequências de ficar calado? Perda da liberdade. Liberdade para adorar qualquer Deus que você queira ou nenhum Deus. Liberdade de expressão. Liberdade de imprensa. E a liberdade de se reunir. Agora, existem movimentos que alegam estar ao lado da liberdade contra a nova ordem mundial. Contra os maçons e os Illuminatis. Estes movimentos reivindicam ter a verdade e parte daqueles que estão lutando, mas são usados para te manter distraído da realidade que está acontecendo por trás dos bastidores. E qual é a realidade por trás dos bastidores? João Paulo II insiste que os homens não têm esperança confiável de criar um sistema geopolítico viável, a menos que seja a base do cristianismo católico romano. Dispostos ou não, preparados ou não, todos estamos envolvidos em uma intensa e desenfreada competição global de três poderes. Contudo, a maioria de nós não somos competidores, somos os objetos dessa aposta, porque a corrida é para definir quem estabelecerá o primeiro sistema de governo mundial que jamais existiu na sociedade das nações. A luta é intensa porque agora que já começou, não há como detê-lo ou revogá-lo. O que é a nova ordem mundial?
É o mundo baseado em dinheiro e poder, que é jogado através de nossos olhos para nos deixar longe da verdade. Envolve todos os tipos de governo do mundo, todos, corporações, sociedades secretas, máscaras diferentes, mas os mesmos rostos e objetivos. Regem pela ordem do lema, ordem a partir do caos, dividir e conquistar. Eles controlam a mídia, os governos, inventaram o dinheiro e o crescimento do materialismo para dar prazer e cegar os ignorantes. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Romanistas, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. Uma religião mundial, pelo movimento ecumênico, representa o renascimento dos mistérios de Babilônia. Haverá uma só economia. Todos os blocos econômicos se fundirão por meio de uma moeda única. Paz mundial e união dos povos, defesa do meio ambiente, sistema universal de cartões de crédito, central de distribuição de alimentos, sistema único de impostos e sistema militar pacifista. Estes são apenas alguns dos mecanismos para criar um só governo mundial. Encabeçado pelo Papa de Roma. E os 10 chifres que vistes são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. 10 divisões em blocos econômicos mundiais representam 10 reis, 10 governos. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O mesmo intento é o mesmo propósito: dominar o mundo. Entregarão o poder e autoridade, ou seja, seu governo e leis estarão a serviço do anticristo. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. A igreja mais rica do mundo irá controlar a economia global, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de encilhar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Eles insistirão que o dia do Senhor, o sábado, é agora o primeiro dia da semana, o domingo. E esse dia deve ser guardado como santo. Não foi até agora que eu comecei a perceber que as catástrofes e os grandes eventos ao redor do mundo irão levar-nos apenas uma coisa: a lei dominical, por aqueles que iriam mudar os tempos e a lei. O Papa lança sua cruzada para salvar o domingo. Como parte dessa cruzada para salvar o domingo, o Papa João Paulo II escreveu uma carta, Dies Domini. Somente no IV século, a lei civil do Império Romano reconheceu a reocorrência semanal, determinando que no dia do sol, o juiz, o povo das cidades e vários comércios não deveriam trabalhar. Roma diz que o domingo é a lei somente da Igreja Católica. Todas as igrejas concordam que não existe referência bíblica nos ordenando a guardar o domingo, mas que o Papa a mudou. Então, como podemos guardar o domingo à luz dessa observância? Domingo é, portanto, para este dia reconhecido a descendência da Igreja Católica como esposa do Espírito Santo, sem uma palavra de demonstração do mundo protestante.
Razão e senso comum demandam a aceitação do único ou outra destas alternativas, ou o protestantismo e a guarda do sábado, ou o catolicismo e a guarda do domingo. Apostasia impossível. A observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles prestam a despeito de si mesmos, à autoridade da Igreja Católica. Família real frequentam o culto dominical. Presidenciais democráticos atendem a culto dominical. O presidente Bush frequenta o culto dominical. Al Gore frequentou o culto dominical. Presidente e senhora Obama atendem a culto dominical. Por isso eu apelo você, amigo, antes de admitir qualquer coisa como verdade, lembre-se, tudo deve ser estabelecido pela lógica comum e pelo claro depoimento das Escrituras. Busque conhecer os mandamentos de Deus e o caminho determinado por meio dos seus profetas. Acesse www.verdaderevelada.org.